Alô, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que cada um estiver assistindo aí. Vamos falar da nossa obrigação solidária, solidariedade passiva. Vamos lá. Eis então que a gente vai começar. Show de bola. Seguindo solidariedade passiva, a gente já viu na última aula, falamos de solidariedade ativa e solidariedade comum, né? A parte geral e a parte da solidariedade ativa. Hoje a gente vai ver da solidariedade passiva, que, como falei para vocês na aula passada, é a solidariedade mais comum, é a que mais ocorre, né? É a que realmente a gente vai ver na prática. Tá? Solidariedade passiva consiste, então, na concorrência de dois ou mais devedores, cada um com o dever de prestar a dívida toda. Tá? Então, na solidariedade passiva, gente, a gente vai ter solidários no polo passivo da demanda, de maneira que o credor vai poder cobrar de qualquer um dos devedores a quantia inteira, como se aquele devedor fosse o único devedor. Tá? Representa, assim, uma preciosa cautela para garantir os direitos obrigacionais. Na obrigação solidária passiva, cada credor está obrigado à prestação por inteiro, como se tivesse contraído sozinho o débito. Artigo 264, a solidariedade quando na mesma obrigação concorrem mais de um credor, ou, no nosso caso, de solidariedade passiva, mais de um devedor, cada um com direito, no nosso caso, cada um obrigado à dívida toda. Tá? Então, a gente tem aqui na solidariedade passiva duas características importantes aqui, né, que a gente precisa analisar. Nas relações com os na relação dos devedores com o credor, então a gente vai ter um lado externo, tá? Esse seria aqui o lado externo, ok? Essa relação obrigacional que existe. E existe, perdão, desculpa, o lado externo é justamente esse de cá, tá? Essa relação obrigacional, ok? Essa aqui, tá? E existe ainda no lado interno uma obrigação entre os devedores solidários. Obrigação essa aqui, gente, conforme a gente já viu, ela é independente, distinta dessa. Então, tem ó, uma obrigação entre os devedores, tá? Lado interno, e eu tenho uma outra obrigação do lado externo que liga os devedores ao meu credor. Nas relações dos devedores com o credor, lado externo, ou seja, essa aqui, tá? Se apresentam como se fosse um único devedor, pois dele pode o credor exigir a totalidade do crédito. Eu fiz um desenhozinho aqui, ó, aqui no cantinho. Perante o devedor, o credor que está aqui do lado de fora, a gente sabe que tem, no nosso exemplo, 3 aqui, mas é como se qualquer um deles fosse o único devedor. Tá? Encarada pelo lado externo, o conjunto de devedores se apresenta como se fosse um único devedor, pois dele pode o credor exigir a totalidade do crédito. Tá? E daí decorre o quê? Que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer um dos devedores e pedir-lhe toda a prestação. Então, gente, o meu credor ele pode escolher qualquer um dos devedores para ir lá e exigir daquele devedor o pagamento integral da prestação. Esse devedor escolhido, tá, estando obrigado pela totalidade, não pode invocar o beneficium divisionis, ou seja, exceção de divisão, e assim pretender pagar só a sua cota parte, ou pedir que sejam convencidos os obrigados. Então, perante o credor, o devedor que foi demandado, o devedor que foi chamado para pagamento, não pode fazer nada, a única coisa que ele tem que fazer é pagar a dívida como inteira. Tá? Uma vez conseguida, de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres. Então, a partir do momento que esse candanguinho aqui pagou a prestação, tá? O que vai acontecer na prática? Na prática acontece o seguinte, essa obrigação se extingue, o credor vai embora, e esse cara, esse outro maluco aqui, tá? O devedor 2, o devedor 3, eles ficam liberados, eles ficam isentos em relação ao credor. A gente já viu muito bem que o meu credor, né, o que ele fez? Ele foi embora. Só que, já que esse cara que pagou aqui a integralidade do débito, ele evidentemente vai poder cobrar dos outros a
cota parte de cada um. Tá? Já viu isso várias vezes. Agora, nas relações dos devedores entre si, no lado interno, é justamente isso que eu acabei de falar. Se, todavia, encaramos a questão sob o aspecto interno, encontraremos vários devedores, uns responsáveis com os outros. As obrigações de cada um são individuais e autônomas, mas se encontram entrelaçadas numa relação unitária em virtude da solidariedade. Logo, a gente sabe que esses devedores eles têm entre si uma relação solidária que vão fazer com que eles sejam obrigados perante o todo com o credor. Tá? E, de novo, como existe uma relação interna entre eles, ok? Como existe uma relação interna entre eles, aquele que paga a prestação por inteiro tem o direito de recobrar dos demais a cota parte de cada um. Direitos do credor, gente. O credor, tá? O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de exigir a qualquer um dos devedores o cumprimento total da prestação. Então, o artigo 275 vem e diz, ó, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados, a gente vai falar sobre isso, não importará a renúncia de solidariedade por postura de ação contra um. Então, vamos lá. O que a gente fala aqui? O credor ele tem a possibilidade de cobrar de qualquer um dos devedores a dívida integral. Tá? Qualquer um ele vai lá e escolhe quem ele vai cobrar. Okay? Isso é interessante, gente, por um efeito prático. Né? A gente já falou na última aula que lá no Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade é regra. Então, você imagina que esse cara aqui é o consumidor ele entra com uma ação contra a Samsung, ele entra com a ação contra a Samsung que faz o aparelho, ele entra com a ação contra a Casa Bahia que vendeu o aparelho para ele. O juiz condena solidariamente a Samsung e a Casa Bahia a indenizar o consumidor por uma questão qualquer. O que significa? Que o consumidor ele pode cobrar da Samsung, ele pode cobrar da Casa Bahia o valor integral da dívida, tá bom? E aí quem for cobrado tem que pagar o valor integral, não pode querer opor exceção de divisão. E ó, isso acontece, tá? Acontece bastante, direto no fora, a gente tem uma obrigação solidária, o devedor vem na moita quietinho, como se não fosse com ele, ele vai lá e paga só metade do débito, tá? Então, isso vocês fiquem espertos. Quando vocês estiverem trabalhando na prática, vocês vão ver isso acontecendo, você vai lá e dá uma chapuletada no maluco e fala, aí, meu professor foi o que é, você não querer me enganar não, porra. Tá bom? Direitos do credor. Chamamento dos demais devedores ao processo, tá? Na verdade, isso aqui é direitos do devedor. O devedor demandado pela prestação integral pode chamar os outros ao processo, com fundamentos no artigo 130 e seguintes do CPC. Vocês vão aprender isso aqui semestre que vem com o Carlos, em processo civil 1. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um credor e eu tenho ali 3 devedores. Tá? O credor vai, escolhe esse cara aqui para mover uma ação judicial. O Código de Processo Civil diz que esse que está sendo demandado sozinho, perante o credor, ele vai ter que pagar sozinho. Não mudou isso que está no direito civil. Só que dentro do processo existe uma figurinha lá, que está prevista no artigo 130, que esse credor demandado sozinho, ele pode chamar os coleguinhas para dentro desse processo. Por quê? Olha só o que vai funcionar aqui. Eu vou aproveitar o processo, esse cara aqui, vamos lá, o devedor 1, tá? O devedor 1, ele vai pagar a dívida total para o credor. A partir do momento que ele paga a dívida total para o credor, o que acontece com a dívida? Se extingue e o credor vai embora. Não é isso que a gente falou? E olha só o que acontece aqui. Pagou a dívida se extingue, o credor foi embora. Só que aí, esse devedor que estudou comigo, né, estudou com o Carlos, advogado dele pelo menos, né? O que ele faz? A partir do momento que ele aplicou aqui o artigo 130 do Código de Processo Civil e ele chamou esses 2 malucos, fez com que esses 2 outros devedores ficassem integrados ao processo, ele vai utilizar do mesmo processo para cobrar do devedor 2 e do devedor 3 a cota parte de cada um, tá? Aqui, ó. Eles podem chamar não só para que auxiliem na defesa, mas também para que a eventual sentença condenatória valha como coisa julgada
por ocasião do exercício do direito de regresso. Isso que eu acabei de falar aqui é o direito de regresso, ok? Mesmo se forem vários os codevedores condenados, poderá o credor mover a execução contra apenas um deles, conforme seus interesses. Tá? Na realidade, na solidariedade, se tem não uma única obrigação, mas tantas obrigações quanto forem seus titulares, a gente sabe disso. Cada devedor passa a responder não só pela sua cota, mas também pela cota dos demais. Se vier a cumprir por ano inteiro, poderá recobrar dos outros as cotas partes. Nada do que a gente já não tenha falado, tá bom? Conforme a gente viu na aula passada, solidariedade ativa, passiva, mista, isso aqui a gente já viu, não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá, gente. Vamos começar a ver as hipóteses que o Código Civil vai trazer para a gente. A primeira hipótese que a gente vai ver aqui é a do falecimento do devedor. Tá? Está lá no artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Gente, não mudou do que a gente viu na aula passada de obrigação solidária ativa. Só que agora só mudou, na verdade, o lado, né? Então, vamos imaginar que esse maluco veio e morreu, tá? Morreu. Deixou 2 herdeiros. A nossa dívida aqui é de 300. O credor pode cobrar 300 de qualquer um deles. Aquele que ele cobrar 300 vai ter que pagar os 300. Uma vez pago os 300, esse que pagou 300 vem e cobra 100 desse e cobra 100 desse. Normal, tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já viu. Agora, a partir do momento que um deles falecer, tá? A partir do momento que um deles falecer, o que está dizendo? Se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum dos herdeiros será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Ou seja, se aqui a nossa dívida é de 300, eu sei que eu tenho 3 devedores, cada devedor teria que pagar, então, na divisão, 100, tá? Então, esse cara, o máximo que ele vai ter que pagar é 50, esse outro é 50. Na prática, o que funciona, gente? Na prática, esse credor, ele vem e vai cobrar desse cara os 300. A gente sabe disso, porque ele pode cobrar de qualquer uma a quantia inteira, tá? Mas se por algum motivo ele quiser cobrar picado, ele tem lá seu direito de fazer isso, ele é burro, mas ele pode fazer, tá? Ele pode, então, cobrar desse candanguinho aqui ou desse candanguinho aqui apenas a divisão deles. Observação 1. Respeitado o limite da herança. Tá? Vamos imaginar que esse cara que morreu deixou de bens para os filhos apenas R$80, R$80 que seja. Cada um desses herdeiros aqui, então, vai receber 40. Se a dívida é de 50, sabe o que o credor vai ficar? No beiço, não vai receber. O herdeiro só paga até o limite em que ele receber da herança, ok, gente? Ele não é obrigado a pagar além das forças da herança. Então, nesse caso, ele só paga 40, esse outro que herdou 40, 80 dividido por 2, só paga 40, ok? E aí a gente vai ver depois como é que faz essa rebarba aqui, porque nesse caso eu teria recebido 80 aqui, então eu vou poder cobrar desses outros 220, a gente vai ver daqui a pouquinho. Segunda observação, salvo se a obrigação for indivisível. Se a obrigação for indivisível, evidentemente, aqui eu estou falando de uma mini vaca, eu estou falando de um cavalo, esse credor pode vir e buscar desse herdeiro a mini vaca inteira, porque a mini vaca não pode ser dividida, tá? Terceira observação, herdeiros reunidos, está aqui, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. O que significa? Que esse credor pode vir aqui, juntar todos os herdeiros reunidos e cobra ali a obrigação dele, a quarta parte deles ali, como se fosse um só. Tá? Artigo 278
Por que aqui embaixo está 277? Acho que eu não mudei, foi aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na verdade, então, gente, vamos fazer uma correçãozinha. Estou falando que eu estou ficando cansado, vocês não estão entendendo. Isso aqui, na verdade, não é 277, aqui é 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento deste. Gente, isso aqui é muito simples, é uma questão óbvia, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma obrigação solidária, tá? Aí, este credor vem e negocia com esse devedor aqui e fala o seguinte, devedor, então, olha só, eu vou te dar aí um prazo para você pagar, mas a partir do momento que eu estou dando um prazo para você pagar, vamos fazer o seguinte, o valor da dívida vai crescer em 20%. Ah, ok. Pergunto, esse cara aqui concordou? Esse cara aqui concordou? Não. Tá? Então, o que está dizendo o artigo 278? Qualquer cláusula, qualquer condição, qualquer obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não pode agravar a situação dos outros se esses outros aqui não concordaram. Tá? Muito simples, óbvio. Para que eles tenham a situação deles agravada, de algum modo, eles têm que ir lá e concordar, dar o joinha. Tá bom? Estabelece o novo diploma em ineficácia da estipulação adicional gravosa aos devedores solidários que não participaram da vença. A ideia é de que ninguém pode ser obrigado a mais do que consentiu ou desejou, óbvio. Tá? Nenhum dos devedores está autorizado a estipular com o credor cláusula, condição, obrigação adicional que agrave a obrigação e piore a situação dos representados sem o consentimento deles. Gente, isso aqui é uma regra geral, né? Isso aqui é uma questão muito mais de lógica do que qualquer outra coisa. Artigo 282, renúncia à solidariedade. Isso aqui dá chabu, as pessoas costumam confundir isso daqui. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Tá? Se o credor exonera da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. O que significa isso, gente? Vamos ao nosso exemplo básico, nossa dívida aqui de R$300, eu posso cobrar R$300 de qualquer um, não é isso? Quando ele renuncia, ele não está renunciando ao crédito, preste atenção nisso, ele está renunciando à solidariedade. O que garante na solidariedade? Poder de cobrar de qualquer um a quantia inteira, como se aquele um fosse responsável pelo todo. Quando ele renuncia à solidariedade, por exemplo, eu coloquei que ele renunciou à solidariedade com relação ao devedor 1 aqui. Renunciando à solidariedade em relação ao devedor 1, ele só vai poder cobrar do 1 o quê? A quota parte, 100. Permanecendo com relação aos demais a solidariedade. Ou seja, se a minha dívida era de 300, eu renunciei à solidariedade desse candanguinho aqui, dele eu só posso cobrar 100, dos outros aqui eu posso cobrar de qualquer um 200. Não vou poder cobrar 300, tá, gente? Porque eu já estou cobrando 100 desse cara. Na prática, o que isso significa? Significa que esse maluquinho que eu renunciei à solidariedade, ele não vai ser pesado por pagar o todo. Ó. Ele só vai pagar a quota parte dele. Então, o credor tem que vir aqui, aquele que ele amaciou, cobra só a quota parte dele. Nos demais, ele cobra o montante total, a integralidade, abatendo-se, evidentemente, a renúncia que foi feita ali em cima. Tá? Agora, para vocês terem uma ideia, eu posso exonerar todos da solidariedade. Então, quando eu exonero todos da solidariedade, o que acontece? Eu só posso cobrar de cada um 100. Aí eu vou ter que entrar com 3 ações distintas de cobrança aqui. Tá bom? Renúncia absoluta e renúncia relativa. Vamos lá. Quando a renúncia é efetivada em prol de todos os coobrigados, esse exemplo aqui, que eu acabei de dar no final, denomina-se absoluta. Nesse caso, não mais haverá solidariedade. Óbvio, se eu renunciei em relação a todos, eu estou tendo aqui 3 dívidas independentes distintas. Tá? Pois cada coobrigado passará a ser dever somente pro rata, responder somente por sua quota parte.
A renúncia relativa, aí sim é o que é a regra ali, né? A renúncia operada em proveito de um ou de alguns dos devedores intitula-se relativa. Ocorre quando o credor dispensa da solidariedade somente um ou outro devedor, conservando-a toda a vida quanto aos demais. Assim, procedendo o credor divide a obrigação em duas partes, uma pela qual responde o devedor favorecido, duas partes, essa que vai responder o devedor favorecido e a outra parte que se acham solidariamente os demais sujeitos que permaneceram na obrigação. Tá? Artigo 279, perda da coisa. Esse maluco aqui, tá lá pensando na cremosa, não faz outra coisa da vida, não ficar pensando na cremosa, não prestou atenção na coisa, deu mole, a coisa perdeu-se, deteriorou-se, enfim, tá? Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, esse cara tinha que tomar conta, ele não tomou, ficou pensando na cremosa, não prestou atenção. Subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. O que a gente aprendeu na aula passada? A partir do momento em que a coisa resolve-se em perdas e danos, né? Qual era a coisa? Aqui era uma moto, sei lá, a obrigação era pagar uma moto, tá? Uma Triumph Scrambler, tá? A Triumph Scrambler custa R$40 mil, mais ou menos isso. Vamos botar arredondado, R$39 mil aqui. Arredondado para dividir para 3. Então, a partir do momento que esse maluco tinha que tomar conta da moto, não tomou conta da moto, a moto pegou fogo, foi roubada, enfim, o que vai acontecer? Se a obrigação era pagar uma moto e a moto não existe mais, a gente converte a obrigação em dinheiro. Então, esse cara não mais vai cobrar a moto, mas ele vai cobrar o valor em pecúnia. 39 mil ele pode cobrar de quem? De qualquer um, porque a obrigação permanece ainda, tá, solidária. O valor da prestação, os 39 mil, ainda é solidário. Eu posso cobrar um. Só que, olha só, qualquer prejuízo, qualquer indenização que esse cara tenha sofrido, a partir do momento que ele queria, porque ele queria uma Triumph Scrambler, se alguém quiser me dar de presente, estou feliz. A indenização ele só pode cobrar desse candanguinho que foi responsável pela perda. Tá bom? É isso que diz aqui o artigo 279. Converte em perdas e danos, todos são responsáveis pelo pagamento do valor da prestação integral. As perdas e danos só vai responder o culpado. Tá? A hipótese tratada no 279 é uma impossibilidade de prestação por culpa de apenas um dos devedores solidários, ou quando a impossibilidade ocorreu diante da mora de um ou de alguns. A solução legal é que todos os codevedores são responsáveis perante o credor pelo equivalente em dinheiro, perdas e danos, do animal, do objeto, enfim. O culpado, porém, e só ele, esse aqui é o culpado, porém, só ele responde pelas perdas e danos, já? Gente, sem dificuldade também, tá? Responsabilidade pelos juros, aí muda um pouco de figura, gente. Vamos imaginar que os três aqui são responsáveis pelo pagamento de uma dívida de 30 mil reais, tá? O que vai dizer a lei? Todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. O que significa isso, gente? Se a obrigação é de pagar 30 mil reais, quem tem obrigação de pagar, gente? Todos eles. Todos eles têm obrigação de pagar tudo. Ele precisa ser cobrado para pagar? Não. Né? No mundo ideal, o devedor ele vai lá e corre atrás do credor e paga. Okay? Então, se a dívida está vencendo no dia... Hoje é que dia? Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4. Se a dívida vence no dia 4, tá? No dia 5, se ninguém foi lá e pagou, o que vai acontecer? Juros. Juros de mora. Né? Multa. Não pagou no dia? Multa. Juros. Normal. Essa multa, esses juros incidem sobre quem? Sobre todo mundo, gente. Porque todos eram responsáveis pelo pagamento da prestação. Como eles moscaram, como eles morgaram, todos eles morgaram juntos, tá? Todos eles vão ser responsáveis pelos juros. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Vamos imaginar que esse cara aqui veio aqui nesse maluco e falou: toma minha parte aqui, toma 10 mil, vai lá e paga. Toma 10 mil, vai lá e paga. E esse cara ficou pensando na cremosa, esqueceu de pagar no dia 4. Então, nessa situação aqui,
já que ele é ocupado, não fez o pagamento num dia, ele responde ali. Sabe onde isso aconteceu de verdade, exatamente isso? Quando eu morava em República. Quando eu morava em República, cada um tinha uma conta que era responsável, né? Então, dentro da República, cada um tinha uma conta. Eu era responsável pela conta de telefone, e aí tinha um maluco que morava com a gente, como é que é o nome dele? Morou pouco tempo, justamente por isso até que ele morou pouco tempo. Ele era responsável pela conta de gás, lá no Rio era SEG, né? E aí o gás, sabe qual era o importante do gás? Não era a comida, não, era o banho quente. Jefferson. O Jefferson era responsável pela conta do gás. A galera pagou o Jefferson pagar a SEG. Né? Entre a gente havia ali uma obrigação, tese, tá, gente? Uma obrigação solidária, né? Enfim, vamos imaginar que fosse isso. A galera deu dinheiro na mão do Jefferson. Cadê que o Jefferson pagou a conta de gás? Esqueceu de pagar a conta de gás, mas esqueceu mesmo. Esqueceu. Até que um dia a gente chegou em casa para tomar banho, cadê que tinha gás? Cortaram o gás. Né? E aí a taxa de ligação de gás, os juros, não sei o quê, a gente cobrou do Jefferson. O Jefferson pagou sozinho, tá bom? Artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as exceções comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Não muda do que a gente já falou na aula passada. Vamos imaginar que esse credor entra com uma ação contra esse devedor aqui, tá? Se esse devedor tem uma exceção pessoal contra o credor, ele pode opor essa exceção pessoal, tá? Esse cara está cobrando uma dívida, mas esse cara aqui é credor de uma outra dívida distinta, conforme a gente viu nos exemplos semana passada. Então, ele pode apresentar ao credor uma exceção que lhe seja pessoal. Só que ele pode apresentar também uma exceção que é comum a todos. Exceção comum a todos, gente, o que significa? É dele também. Né? Então, já que ele pode apresentar exceção pessoal, existe uma exceção que é comum a todos, existe uma exceção que os outros, que serve a todo mundo, então pode. Exemplo, prescrição. Tá? A dívida está prescrita. Se está prescrita para esse, está prescrita para esse, está prescrita para esse. Então, na prescrição, ele pode opor porque é uma exceção comum. Na exceção pessoal, a gente usou o exemplo semana passada da compensação. Tá bom? Agora, se só esse cara aqui tem uma exceção pessoal, o meu credor A, o meu devedor A não pode opor a exceção que é pessoal a C. Gente, não muda do que a gente falou semana passada. Regresso e insolvência. E aí começa a ficar bom, gente. Ó. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota parte, dividindo-se igualmente a toda do insolvente, se o houver. Pelos limites iguais, o débito, as partes... Blá, blá, blá. O que ele está dizendo aqui? Simples. Nossa dívidazinha aqui de R$300. Esse credor veio, cobrou os R$300 do meu devedor A. O devedor A pagou os R$300. O que vai acontecer? O credor fica satisfeito, o credor vai embora para a casa dele. Maravilha. O devedor A, que pagou os R$300, o que ele faz em sequência? Ele vem aqui no devedor B, chega esse devedor B, então, olha só, vim aqui cobrar a cota parte. Ah, é 100, né? Tá bom. Aí o devedor B vem aqui e paga 100. O que significa? Que, por enquanto, esse aqui gastou 100, porque ele acabou de pagar o 100. Esse que tinha gasto 300, recebeu 100, está então ainda com débito de 200. Quem vai pagar aqui? O C. Aí o A chega aqui no C e fala, C, vim cobrar a cota parte aí sua, ó, me dá aí os R$100. Aí o C vem e fala assim, né? Falido, não tenho dinheiro nenhum mais. Não tenho dinheiro para te pagar, simplesmente, desculpa aí, foi mal, não posso te pagar mais nada porque eu não tenho dinheiro, acabou, Covid me fudeu, enfim. E aí, como é que faz, gente? Nessa situação, o meu amigo C aqui não tem grana. Se ele está falido, se ele está insolvente, ele não vai pagar realmente. Então, qual é a solução que a lei dá? É justo que A segure sozinho a pemba de 200? Não. Então, nessa hipótese, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para o B e vai falar, B, pô, temos um problema. O nosso amigo
devedor C faliu, está em insolvência. Eu estou arcando com 200, você está arcando com 100. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir o 100 do C. Então, ó, me passa mais 50. A partir desse momento que eu tenho A pagando 150, eu tenho B pagando 150. Ou seja, dividiu-se a cota do insolvente, dividiu-se igualmente a cota do insolvente, havendo insolvência, tá? Ok? É isso. A solidariedade existe apenas nas relações entre devedores e o credor. Extinta a dívida, que surge um complexo de relações entre os próprios devedores. Nessa nova fase, tudo o que importa é que a apuração ou rateio da responsabilidade entre os próprios codevedores, pois entre eles a obrigação é divisível. Resta, então, somente partilhar entre todos a quota-parte atribuída a cada um do débito extinto. Então, como esse cara C faliu, a cota de responsabilidade dele, 100, vai ser dividida entre os outros. Então, cada um aqui paga 150, tá bom? Regresso e insolvência. Vamos lá, de novo. Ó, aqui agora a gente está falando do regresso. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir cada um dos codevedores a sua cota. Então, a gente importa agora só até aqui. Esquece isso daqui, porque isso aqui a gente já falou. Tá? O que eu quero dizer aqui? Essa dívida é de 300. O credor veio no meu devedor A e o devedor A pagou os 300. Então, agora, essa dívida está extinta, o credor foi embora feliz para casa, maravilha. O credor A tem o direito de cobrar agora de B e de C a quarta parte. Só que na relação interna entre eles, a proporção aqui não é de 1/3. A proporção do nosso exemplo é 10, 30 e 60. Então, esse cara que pagou 300, na verdade, ele é devedor só de 30. Esse aqui é devedor de 90 e esse aqui é devedor de 180. Então, esse que pagou 30 vai exigir do B, que o B dê 90 para ele, e vai exigir do C, que o C dê 180 para ele. Nada diferente que a gente já falou, só estamos mudando o sinal. Agora vamos começar a complicar. Agora ficou bom, ó. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos os insolventes, se houver presumidos iguais no débito da parte. Maravilha. Vamos imaginar agora que eu tenho 4 devedores, A, B, C e D. A dívida aqui é de R$270. 270? Vamos fazer conta aqui, né? R$360. Aí a conta dá certo, por isso. A dívida aqui é de R$360. Tá? Então, esse credor aqui tem uma dívida solidária de R$360. Até porque 36 dividido por 4 dá quanto? 8, não é isso? É 9. 9, 90. Tá? Então, gente, de regra, a cota parte de cada um deles aqui é 90. 360 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36, exatamente. Tá? Então, o credor veio e cobrou desse cara os 360. Tá? Veio aqui e cobrou os 360. A partir do momento que pagou os 360, feliz, vai embora para casa feliz, maravilha. Esse maluco que pagou os 360, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar desse amiguinho 90, vai cobrar desse amiguinho 90. Quando ele chega no devedor D, tá até azul, ó, tá falido, faliu. Esse aqui não tem os 90 para pagar. O que ele faz então? Ele vem aqui e chega para o coleguinha, fala: coleguinha, o D está falido. A quarta parte do D era 90. 90 dividido para nós três, ó, passa mais 30 e passa mais 30. Então agora cada um está pagando 120 na brincadeira, tá? Só mudei aqui para falar. No estado de insolvência, o estado de insolvência de um dos codevedores impede o procedimento de rateio de forma igualitária, determinando acréscimo de responsabilidade da cota ali, tá?
Artigo 284, no caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade. Opa! Os exonerados da solidariedade pelo credor. Qual é o exemplo aqui então, gente? Vamos lá, agora vai ficar mais legal. Começa assim que vai ser na prova. Tô doido para dar prova para vocês. Pra todo mundo ficar chorando. Mentira, ninguém chora na minha prova. Como é que é agora o exemplo aqui? Esse credor aqui, ele veio e exonerou o A da solidariedade. O que significa? Significa que agora ele só pode cobrar do A quanto? 90. Se a dívida era de 360 e ele exonerou 90, sobrou aqui 270. Então ele vem nesse maluquinho e cobra 270, o maluquinho paga, tá? O maluquinho pagou 270, maravilha. Ele vai cobrar desse 90 e vai cobrar desse 90. Chegou aqui, recebeu os 90, ok, maravilha. Quando veio aqui, não consegue receber os 90. Gente, mudou alguma coisa? Não. Por mais que esse cara tenha sido exonerado da solidariedade, o artigo 284 vai determinar o quê? Se esse cara pagou os 270 sozinho, o 90 desse aqui tem que ser rateado por todo mundo, tá? Para que todos paguem a mesma quantia, tá? Então, nessa hipótese, o que eu tenho? Ele vai vir aqui, vai cobrar desse mais 30 e vai cobrar também desse aqui mais 30. Esse aqui já pagou 90 para o devedor, para o credor principal, só que ele vai ter que pagar mais 30 para o nosso amigo B de bola, tá bom? Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. A gente está aqui, gente, na hipótese do fiador, tá? Olha a cara desse maluco aqui, ó, feio pra caralho. É porque esse cara é o fiador, ele está desconfiadão, né? Ele não está muito satisfeito de estar ali. Quem é aqui a nossa relação? Na minha relação aqui eu tenho o locador, eu tenho o locatário é o inquilino, ok, gente? Quem deve é o locatário, esse maluco aqui, ele é apenas o fiador. De novo, o que a gente já viu nas outras vezes. O fiador é devedor? Não. Mas nessa nossa hipótese, eu tive a renúncia ao benefício de ordem. Então, a partir do momento em que o inquilino não paga, o locador ele pode vir e cobrar de qualquer um a integralidade da dívida. O inquilino não pagou, o locador vem no fiador que tem grana, fala, fiador, ó, inquilino deixou lá 10 meses de aluguel, cada mês de aluguel é R$1.000, então me passa aí R$10.000. Nesse caso, o fiador paga os R$10.000. Só que nessa hipótese, gente, a dívida ela interessa exclusivamente quem? Ao locatário. O fiador não é devedor. Então, o normal seria o quê? O normal seria que eu viesse aqui, cobrava 10 mil, esse cara aí, então, cobrava do outro a cota parte, 5 mil. Mas como a dívida interessa exclusivamente a um dos devedores, se o fiador pagou ela por inteiro, o que ele faz? Cobra do fiador, cobra do inquilino, que os próprios R$10.000. Tá? Essa aqui é a diferença. Agora, quando eu tenho uma situação um pouco mais complexa, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui o locador, locatário e 3 fiadores, tá? E aí, nossa dívida de R$9.000 agora, para ficar mais fácil, para redondo, tá? O locador estabeleceu-se aqui, então, uma relação solidária com todo mundo. Ele sabe exatamente que o locatário não tem grana, é um fudido, então o que ele faz? O locador vem e cobra do fiador 3 a dívida inteira, 9 mil. O que o fiador pode fazer, esse fiador aqui 3? Ele pode vir e cobrar do locatário os 9 mil, porque a dívida interessa exclusivamente ao locatário. Agora, se ele chegou no locatário, ele viu que o locatário está ferrado de grana mesmo, o que ele vai fazer? Pô, eu é que não vou assumir sozinho esses R$9.000. Então ele vem no fiador 2 e cobra 3 mil, vem no fiador 1 e cobra 3 mil. Então está todo mundo agora, nessa hipótese, sendo pago 3. Quando o locatário ganhar dinheiro, cada um deles vai no locador. Quando o locatário ganhar dinheiro, cada um vai no locatário e vão cobrar dele a quantia de R$3.000. Beleza? Gente, é isso. Deu 40 minutos. Muito obrigado.
Até a próxima. Vocês me perguntem as dúvidas em sala de aula.